Nesse vídeo, a fórmula secreta de Luiz Barsi será revelada, o Warren Buffett brasileiro. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta é a Tríade. Para ficar mais simples, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Primeiro, quem é o Luiz Barsi? Segundo, como aplicar a fórmula mágica? E terceiro, e mais importante, como aplicar a fórmula secreta? E quem é Luiz Barsi? Para quem não conhece, o Luiz Barsi é nada mais, nada menos do que o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Ou seja, ele é o maior investidor individual da nossa bolsa. Assim como a maioria das pessoas, o Barsi ele veio de uma família humilde. Aos 9 anos ele era engraxate aqui no centro da cidade e começou a trabalhar na bolsa com 14 anos. E a partir daí entrou no mundo dos investimentos. Para vocês terem uma ideia, o Barsi ele investe desde a década de 60, tá? E hoje a fortuna dele está estimada em 4 bilhões. É isso mesmo, galera. 4 bilhões. Por conta disso, o Barsi ele é apelidado de Warren Buffett brasileiro. Ao longo do tempo, o Barsi ele desenvolveu um método de investimento baseado em dividendos, pois o objetivo dele na época era construir uma renda, para ter uma aposentadoria e, consequentemente, uma vida tranquila, sem ele depender da aposentadoria do governo, que desde aquela época já sofria com alguns problemas. De forma resumida, o Barsi ele desenvolveu um método de investimento onde ele selecionava alguns grupos de ações. Essas ações, sendo boas pagadoras de dividendo, ia render para ele, no longo prazo, um salário mensal ou uma renda mensal, permitindo a ele viver de renda. Bom, agora que você já sabe quem é Luiz Barsi e como funciona o método dele de investimento, vamos lá para a fórmula mágica, como calcular o preço teto das ações. Vem comigo. Pessoal, para auxiliar a gente, eu criei uma planilhinha bem simples com todas as informações necessárias para a gente calcular o preço teto segundo a fórmula mágica do Luiz Barsi. Detalhando aqui para vocês, primeiro ponto, eu coloquei aqui pré-requisitos, tá? Primeiro requisito para calcular o preço teto de uma ação. A ação deve pagar pelo menos 6% de dividend yields ao ano, tá? Esse é um pré-requisito do método Barsi. O segundo seria a ação deve estar inserida em um mercado perene. Ou seja, lembra daquele setor best que eu falei que são bancos, empresas de energia, setor de saneamento e telecomunicações? Então, você deve considerar nessa análise apenas empresas com ações desses setores, beleza? Terceira premissa, pessoal, as empresas devem possuir um bom histórico de dividendos. E por último, a fórmula ela não funciona para ações de crescimento, tá? Lembra que a gente precisa sempre pensar e manter, a nossa análise baseada nas ações de best, dentro daqueles setores perenes e principalmente companhias que tenham no mínimo 5 anos de histórico para a gente analisar, tá certo? A fórmula mágica do Barsi ela é super simples, pessoal. Ela é basicamente o dividendo por ação dividido por 6%. Ou seja, a gente vai achar o valor, de dividendos pagos por ação e pegar esse valor e dividir ele por 6%. E dependendo desse resultado, você vai chegar no preço teto das ações. Portanto, pegando o dividend yield por ação dividido por 6%, você vai chegar no preço teto, o preço com uma margem de segurança para você comprar aquela ação, visando uma carteira de dividendos. Aqui mais para baixo, pessoal, eu coloquei o preço médio, o preço teto médio, ou seja, aqui a gente vai calcular o preço teto médio dos últimos 5 anos, para a gente tirar uma média, entender o preço teto nos últimos 5 anos, com um histórico de 5 anos. Aqui a gente tem o preço teto atual, ou seja, vamos analisar apenas os últimos 12 meses. E aqui eu montei um preço teto projetado, ou seja, a gente vai fazer um exercício pensando no futuro de quanto essa empresa
valeria, né, quanto que seria o preço teto dela se ela manter, né, um excelente crescimento, tá? Para esse estudo de caso, a gente vai usar aqui a companhia Eternit, que é uma das ações que o Luiz Barsi tem na carteira, tá legal? Bom, pessoal, para o cálculo aqui do preço teto médio, nós vamos usar basicamente dois indicadores. O primeiro é o LPA, que é o lucro por ação, e o segundo é o DPA, que é o dividendo por ação. Como apoio, a gente vai usar o site Status Invest. Tá? Lá a gente pode encontrar todos os dados fundamentalistas das companhias. Bom, pessoal, aqui no site da Status Invest, a gente vai aqui no quadrinho de Payout para a gente poder identificar o lucro na distribuição de proventos e também a parte de lucro líquido aqui da empresa. Tá? Como nós estamos procurando lucro por ação, nós vamos somar os últimos 5 anos, tá? E tirar uma média desse valor. Então, basicamente, seria somar cada uma dessas barrinhas aqui e dividir por 5, tá? Pessoal, depois que a gente somou aqui os últimos 5 anos de lucros da Eternit, a gente vai aqui embaixo, a gente já tem a informação do total de papéis. Então, a gente vai pegar esse número, né, essa média de lucro, e dividir pela quantidade de papéis. Essa é a forma raiz de fazer o cálculo, tá? Agora eu vou ensinar um truquezinho aí para vocês. Aqui em cima, dentro do site da Status Invest, dentro de indicadores, eu tenho já o LPA calculado para a gente, tá? Então, aqui eu consigo abrir essa telinha e verificar o lucro por ação já calculado, ou seja, eu tenho o lucro dividido pela quantidade de ações. Então, basicamente, seria eu pegar os últimos 5 anos aqui, jogar lá na planilha e fazer o cálculo. Então, a gente vai começar aqui por 2018. Nesse caso, é um lucro negativo de 0,83. Então, vamos lá. A gente vem aqui e coloca menos 0,83. E assim a gente vai seguindo. Menos 0,42. Em 2020 já foi um lucro positivo. Legal, pessoal. Aqui eu preenchi, então, os últimos 5 anos do LPA da Eternit, tá? Aqui embaixo eu basicamente fiz uma soma, então eu somei todos esses valores chegando ao valor de 9,97. E por último eu dividi por 5. Para quê? Para fazer o cálculo da média. Então eu tenho aqui 5 anos, somei, dividi por 5 e esse é o valor, né, de LPA para a Eternit. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em lucro por ação e vai colocar 1,99. Tá? Bom, agora a gente precisa calcular o DPA, dividendos por ação. Para calcular o DPA, eu preciso saber qual que é a média de pagamento de dividendos da Eternit. Então eu venho aqui novamente para a parte de payout e eu posso identificar aqui a média de pagamentos de proventos, tá? Essa é a média da Eternit, 18,43. Vamos arredondar para 18%, tá? Para nossa base de cálculo. Voltando aqui na planilha, eu basicamente vou pegar o LPA, que é o lucro por ação, vezes o 18% de pagamento de dividendos. Portanto, pessoal, o DPA, que é o dividendo por ação, fica em 0,36 centavos por ação. Portanto, pessoal, nos últimos 5 anos, a Eternit está pagando por ação o valor de 0,36 centavos de dividendos. Bom, pessoal, agora é só aplicar a fórmula mágica do Barsi, que é pegar o DPA, dividendos por ação, dividido por 6%, que é o número mágico dele. Aqui na minha planilhinha eu já deixei o cálculo automático, então basicamente o que eu fiz? Eu peguei aqui o 0,36, dividi por 0,06, que é a forma decimal, né, de 6%. Então, nós chegamos aqui num valor de R$ 5,97, ou seja, o preço teto médio, né, com a margem de segurança para você comprar as ações da Eternit hoje, né, seria de R$ 5,97. Fazendo o cálculo aqui com um histórico de 5 anos da Eternit, né, um cálculo super conservador, levando em consideração o histórico, o valor teto, né, o preço teto para você comprar as ações seria de R$ 5,97. Porém, aqui no site do Status Invest, né, a gente pode pegar a última cotação, os preços das ações da Eternit estão em R$ 13,23. Ou seja,
está totalmente fora, né, do nosso preço teto. Portanto, pessoal, levando em consideração o histórico de 5 anos, né, no cálculo de preço teto, esse valor aqui de R$ 13,23 fica totalmente fora da nossa margem de segurança. Então, nesse momento, não seria um bom momento para comprar as ações da Eternit. O preço teto médio é uma forma super conservadora de se calcular o preço teto das ações, tá? Ou seja, olhar para os últimos 5 anos da empresa é uma forma muito conservadora. Então, caso você queira aguardar as ações da Eternit cair e comprar dentro desse preço teto, você vai estar com uma margem de segurança excelente, baseado no histórico da companhia. Porém, né, esse não é a única forma de você calcular o preço teto. A gente está olhando aqui para o passado, né? Se a gente olhar agora para o futuro, onde a Eternit ela está tendo muito mais lucro, né, e distribuindo muito mais dividendos do que nos últimos 5 anos, a gente vai chegar em um outro valor, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui o cálculo do preço teto atual. O que seria o preço teto atual? Eu vou pegar os últimos 12 meses como histórico e aplicar, né, a fórmula mágica do Barsi, tá? Então, qual que é o DPA dos últimos 12 meses? Vamos voltar lá para o site do Status Invest. Aqui no site do Status Invest, pessoal, a gente não precisa fazer nenhuma daquelas contas, tá? Aqui eu tenho já a informação do dividend yield pago dos últimos 12 meses, que está na média de 7%. Então aqui eu já tenho o valor já calculado, que é 0,93 centavos. Bom, pessoal, basta preencher aqui na planilha 0,93. Aqui eu já deixei o cálculo dos 6% feito de forma automática. Então o preço teto, baseado nos últimos 12 meses para as ações da Eternit, é de R$ 15,50. Ou seja, se a gente for levar em consideração apenas os últimos 12 meses para fazer o cálculo do preço teto da ação e ter aquela margem de segurança para comprar, a empresa ainda está dentro do preço teto, ou seja, ela estaria num excelente valor para comprar, abaixo dos R$ 15. Bom, pessoal, e por último, eu criei aqui também um quadrinho com preço teto projetado, ou seja, aqui a gente vai fazer um exercício de futuro, né, imaginando o futuro da Eternit, né, tentando descobrir aí o preço teto para os próximos anos. Nesse exercício, pessoal, vamos considerar que a Eternit ela vai continuar um crescimento perene, certo? Então, eu vou vir aqui no corporação e vou pegar mais ou menos uma média aqui desse valor, tá? Ela veio crescendo bastante nos últimos anos, então vamos considerar aqui um valor de 3,07, né, como um crescimento perene, né? Ela vai se manter acima ou visando crescer além deste valor de 3,07. Então vamos colocar lá na planilha. Então, pessoal, vou colocar aqui 3,07, tá? Eu escolhi esse valor projetando o futuro, que eu imagino que a Eternit ela vai ter no mínimo, né, desse valor para cima de lucro por ação, tá? Agora, qual é a outra informação que a gente precisa? Do DPA, né, o dividendo por ação, aí projetado no futuro. Então, como que a gente vai pegar esse valor? Bom, pessoal, como a gente está projetando o futuro, né, imaginando que a Eternit ela vai continuar aumentando o lucro, eu vou usar o maior número aqui de distribuição de dividendos, que no caso foi aqui 2022, com 22%. Tá, vamos arredondar para 22%. Vamos lá colocar na planilha. Bom, pessoal, agora que eu já sei aqui o lucro por ação e também já sei que o dividendo por ação que eu vou considerar é de 22%, como eu vou calcular aqui o DPA, né? Só relembrando, o DPA ele nada mais é do que o lucro por ação vezes, né, os dividendos. Então eu vou pegar aqui o lucro por ação, que é 3,07, e vou multiplicar por 0,22, que são os 22% que a gente definiu lá para projetar, né, tentar deslumbrar aí o futuro para as ações da Eternit. Então, para DPA, nós vamos ter aqui 0,67, ou seja, a Eternit, né, no futuro aí, projetamos que ela pagará dividendos por ação no valor de 0,67 centavos, tá? Aplicando aqui embaixo o preço teto do Barsi, né, ou seja, eu estou pegando aqui os dividendos por ação dividindo por 0,06, que são 6%, eu chego num preço teto de 11,26, ou seja, as ações da Eternit hoje estão valendo aqui R$ 13,23.
Portanto, elas estão acima do meu preço teto projetado. Bom, agora como já conhecemos a fórmula mágica do Barsi e sabemos calcular o preço teto das ações, como aplicar isso na prática? Bom, pessoal, para a gente aplicar isso na prática, a gente precisa saber os seguintes pontos. Primeiro ponto, pessoal, a fórmula secreta ela não é um método de valuation. Portanto, ela não tem nada a ver com o preço-alvo, dado, por exemplo, por corretoras, bancos ou casas de research e empresas de valuation. Uma vez que você sabe que o preço teto não tem nada a ver com valuation, um outro ponto importante é você saber, o preço teto ele não pode ser confundido com o preço justo das ações. O preço teto e o preço justo são coisas completamente diferentes. O preço justo foi desenvolvido por Benjamin Graham para descobrir o valor intrínseco de uma ação, ou seja, o valor que aquela companhia ou aquela empresa de fato deveria valer. Já o preço teto do Barsi ele é uma margem de segurança para o investidor que tem o objetivo em viver de renda no futuro. Portanto, não confunda, pessoal, preço justo com preço teto. São coisas completamente diferentes, beleza? Uma outra premissa super importante. Ao aplicar a fórmula secreta, o método de preço teto do Barsi, você deve selecionar as empresas que estejam dentro do BEST. E o que é esse BEST? Nada mais é do que são bancos, empresas de energia, setor de saneamento e o setor de telecomunicações. Investir nas ações BEST é super importante porque são segmentos do mercado que são perenes, ou seja, essas empresas elas atuam em um mercado em que todas as pessoas precisam. Por exemplo, todo mundo precisa de banco, todo mundo precisa de energia elétrica, todo mundo precisa de saneamento e todo mundo precisa de telecomunicações, ou seja, são setores perenes que, independente da crise financeira que tiver, elas sempre irão existir. Um outro ponto super importante, as empresas selecionadas devem possuir um bom histórico de pagamentos de dividendos, até porque o objetivo do método Barsi é você viver de dividendos ao longo do tempo. Um outro ponto super importante, a governança. É sempre importante você selecionar empresas que possuem a governança bem ajustada e administradores, gestores e CEOs que possuem um excelente histórico no mercado e uma boa reputação na gestão, pois isso é super importante, pois você quando compra uma ação para no futuro viver de renda, você mantenha aquela ação por muitos e muitos anos. O objetivo, na teoria, é nunca vender, né, desde que ela não perca os seus fundamentos. E por fim, é muito importante que você avalie os fundamentos da empresa, ou seja, todos aqueles indicadores de valuation, de endividamento, de crescimento e de lucratividade. E como você vai carregar essas posições, né, essas ações por muitos anos, a ideia é que você faça isso de forma recorrente, sempre avaliando como está o desempenho daquela companhia, pois se em algum momento essa empresa ela perder esses fundamentos, começar a dar prejuízo, ou até mesmo o seu gestor, né, a parte de governança ficar ruim, você pode optar por se desfazer dessas ações e investir em um outro setor que esteja melhor. Se você tem um objetivo em viver de renda daqui a 10, 20, 30 anos ou mais, basta seguir essas recomendações e esses cuidados que com certeza vocês terão sucesso no longo prazo. E principalmente, pessoal, mantenha a disciplina, a paciência e os aportes recorrentes. E principalmente, reinvista os dividendos. Só assim vocês verão a mágica do efeito da bola de neve. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta é a Tríade.